Ok, pessoal, então vamos continuar aqui com as nossas definições de robôs, né? Olha uma definição interessante aqui, ó, de robô. Ó. Um robô é um dispositivo automático que possui conexões de realimentação, feedback. Provavelmente vocês já viram aí este termo sendo utilizado principalmente em controle, né? Feedback. Entre os seus sensores, né? Ele tem esse sistema de realimentação entre os seus sensores, atuadores e o ambiente, né? O robô ele é dotado de capacidade sensorial para interagir com o ambiente, com seus próprios atuadores e, por exemplo, né, nós seres humanos nós temos a capacidade de sentir se o ambiente está quente, se o ambiente está mais frio. O robô ele vai ter esta habilidade a partir dos seus sensores, ok? Dispensando a ação do controle humano direto para realizar determinadas tarefas, podendo também haver robôs parcialmente controlados por pessoas. Então, nós teremos alguns robôs que terão habilidades que vai dispensar a interferência do ser humano e outros robôs vão sim ter um operador, né, para que ele venha realizar suas atividades. Quando nós falamos de robôs, lógico que existem gamas, né, ou existe uma gama de robôs, né, com diversas habilidades que são classificados de acordo com essas habilidades. Nós veremos isso mais para frente, ok? O interessante, né, que como eu falei para vocês, o robô ele veio para executar algumas tarefas que são difíceis para o ser humano, que são perigosas, e ele trouxe assim diversas melhorias, né, diversos benefícios no processo de produção. O primeiro robô que nós temos aqui na literatura, ele foi construído, né, nos Estados Unidos, que este robô era conhecido, né, como o teleoperador Master Slave, e ele tinha a tarefa, ele realizava a tarefa de manipular agentes que eram radioativos, né, substâncias radioativas. E nós sabemos que isso para o ser humano seria prejudicial. Então, o nome deste robô, que foi construído ali em 1961, ele era conhecido como o Ultimate. Aqui a imagem deste robô que manipulava produtos radioativos. Ok? Então, continuando aí, nós estamos falando de robô, mas nós já vimos ali a relação de processo de industrialização, automação e robótica. A robótica ela está dentro de automação, ok? Uma definição legal aí que nós podemos utilizar, né? Na robótica. Olha, confira comigo as áreas que a robótica engloba. A robótica abrange a tecnologia de mecânica, eletrônica e computação, teoria de controle, microeletrônica e inteligência artificial. Se vocês notarem, né, nós estamos aqui falando para um grupo específico da Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Fluminense de Campos. Se vocês notarem, olha a definição aqui da Engenharia de Controle e Automação de vocês. Quais são as áreas que ela abrange? Mecânica, eletrônica, software e controle. Aqui no meio nós teríamos a interseção dessas quatro grandes áreas, que nós teríamos a engenharia mecatrônica ou a engenharia de controle e automação. Ok? Vamos aqui para uma definição da automação. Mais uma definiçãozinha aqui de automação. É uma tecnologia que faz uso de sistemas mecânicos, elétricos, né, eletrônicos e de computação para efetuar o controle de processos produtivos. Exemplos de controles de processos produtivos aí, linhas de montagens, linhas transfers e os robôs, que são essas ferramentas que nós utilizamos nesses processos industriais, né? As linhas do tipo transfers são linhas que eles conseguem, a partir de alguma modificação, né? Algumas adaptações, pequenas adaptações, você consegue mudar uma linha de produção para produtos distintos, ok? Quanto à automação, bem, quando nós falamos em indústria, na automação industrial, ela tem três características aí que definem tipos de automação, né? Automação fixa, flexível e automação programável. Quando nós falamos em automação fixa, nós lembramos de uma automação que ela possui um maquinário muito específico, tá? Para a produção de um produto, né?
de forma geral, produz somente aquele produto ou produtos muito similares, com pouquíssimas variações. Esse tipo de maquinário, por ser um maquinário muito específico, é um maquinário muito caro, né? Então, nessa automação fixa, o custo de automação, o custo desse maquinário, ele é muito alto. Porém, ele tem uma produtividade muito alta também, né? Uma produção muito alta. Isso acaba impactando no baixo custo de produção. Para você implementar tem um custo alto, mas por ter um volume alto de produção, você baixa o custo de produção. Esta é a principal característica da automação fixa, ok? Maquinários específicos, produtos muito similares, você não consegue fazer adaptações para produtos diferentes e tem uma alta capacidade de produção. Consequentemente, o custo de produção ele se torna baixo. Quando nós temos a automação flexível, nós temos uma característica de que este maquinário que é utilizado na automação flexível é um maquinário não tão custoso, né? Seu valor não é tão alto quanto o da automação fixa. E ele é um maquinário que já te permite fazer algumas mudanças, algumas configurações para a produção de uma variedade maior, né, de seus produtos, né? Vamos dar aqui um exemplo de uma linha de montagem, por exemplo. Pode ser que você esteja montando lá um carro em uma plataforma e aí faça algumas configurações que você consiga montar um modelo diferente naquela mesma plataforma, ok? Até metade da produção pode ser em conjunto, né? Pode ser utilizado para dois modelos diferentes e a partir dali você pode configurar para o modelo específico que você vai produzir. Isso em uma linha automotiva, tá ok? Então na automação flexível, o volume de produção ele não é tão alto, apesar de ser um volume considerável. E o custo da sua produção ele é um custo intermediário, ele não é tão baixo quanto o custo da produção que nós temos lá na automação fixa, ok? Um outro tipo de automação é a automação programável, tá? E aí é onde realmente se utiliza, né, em geral, se utiliza braços robóticos, né, alguns robôs, que vai te possibilitar, através da programação, produzir, né, componentes diferentes ou produtos diferentes, tá? Um exemplo que nós temos aí é que máquinas do tipo CNC, que você pode configurar para ela produzir a peça que você quiser. Lógico que dentro das limitações lá de volume e a capacidade de trabalho dessa máquina. Mas você pode produzir uma peça de acordo com a sua necessidade. Lógico que esse maquinário, né, não vai ter um custo tão alto quanto os dois outros apresentados, mas o volume de trabalho é muito baixo. Você tem, né, produtos diversificados, mas o volume de trabalho não é tão alto. Significa que você vai ter uma produção menor no mesmo intervalo de tempo, ok? Então são essas três automações que nós teremos aí: automação fixa, automação flexível e automação programável, ok? E aqui tem alguns exemplos ainda na automação programável. Por exemplo, você pode ter um robô, que nós veremos aqui, né, nós podemos chamar de robô, braço robótico, né, manipulador robótico, que o mesmo manipulador robótico ele pode ser utilizado para pintura, pode ser utilizado para solda, né, dependendo, ele pode ser utilizado para apertar um parafuso, apertar uma porca, serve para colocar um vidro de um automóvel no lugar. Então, dependendo do robô que você estiver trabalhando, ele vai ter essa flexibilidade, tá ok? Então aqui só um gráfico demonstrando o volume de produção, né, em relação à diversidade de produtos. Então nós temos automação fixa, volume de produção muito alto, né, e a diversidade de produto muito baixa. A flexível tem um volume de produção médio e a diversidade um pouco maior desses produtos. E a automação programável, o volume de produção é bem mais baixo.
Em compensação, você consegue ter produtos com uma diversidade um pouco maior. Ok? Embora, né, quando nós falamos em robôs, existe uma tendência de dotar robôs industriais de mais habilidades humanas, né? Mas isso não significa que o robô ele tem que ter a aparência de um ser humano. A habilidade, quando nós falamos da habilidade humana, né, um robô antropomórfico, talvez seja só a habilidade, por exemplo, dele realizar um movimento. Então essa habilidade de realizar um movimento, por exemplo, se parece com um braço humano, ele é um robô antropomórfico. Mas não necessariamente ele tem que ter esta aparência de braço humano, tá? Um robô ele só vai ter realmente a aparência de um ser humano, né? Mais parecido com a forma estética do ser humano, quando a atividade que ele for desempenhar, que ele for realizar, for uma necessidade, ok? Exemplo, se eu preciso testar uma roupa especial de um soldado que vai para a guerra para saber se ela é segura, saber a sua durabilidade, não tem como o ser humano ter que ficar fazendo os movimentos repetitivos para saber o quanto tempo que ela vai durar. Para o ser humano é altamente custoso, mas para um robô ele pode ficar dias fazendo movimentos repetitivos, né? Fazendo aqueles testes, e aí você consegue ter em um espaço menor de tempo a resposta que você precisa daquele produto. Exemplo aqui, né? Só para exemplificar aqui para vocês, um robô fazendo um teste de uma roupa especial para soldados. Então vocês podem notar que ele vai fazendo um movimento ali próximo do movimento que o ser humano é capaz de realizar. Notem que ele tem uma aparência do ser humano, né? Braços, pernas, tronco, cabeça. Por quê? Porque a atividade que ele está realizando, a tarefa que ele está realizando, demanda ter essa aparência. Ok? Vou deixar o link aqui embaixo, depois vocês podem assistir este vídeo aqui por completo. Ok? Quanto aos robôs, né? Vamos falar um pouco da sua nomenclatura e de como são classificados. Vou fazer uma observação aqui. Até o momento nós falamos de robôs, né, diversos, né? Falamos da ficção científica, falamos de robôs com a característica humana, os humanoides, robôs antropomórficos, mas nós daremos uma ênfase aqui no nosso estudo, robôs aplicados na indústria, então robôs industriais, ok? Quanto à nomenclatura desses robôs, como que são classificados? Quais são os critérios para a nomenclatura, o nome, a identificação destes robôs? Bem, pode ser devido à aplicação que você vai dar a este robô, qual a tarefa que ele vai realizar. Pode ser pela cadeia cinemática, né, de como que se dá esses movimentos desse robô, né, as características de movimento deste robô. Os tipos de atuadores que este robô possui, é um atuador elétrico, é pneumático, é hidráulico, né? E a forma que ele possui, a anatomia, a sua aparência, tá ok? Então, a anatomia pode ser em relação à aparência ou pode ser realmente em relação ao movimento que ele consegue fazer no espaço, tá ok? Então, ele pode ser classificado de acordo com essas características.